começa a colheita de soja em Montanha, a primeira da região. Aqui começa uma nova história. Acredito que sim. Uma cultura nova no nosso Espírito Santo. Clima é um grande desafio para quem vive no campo. Em Montanha, produtores ainda sofrem as consequências da última ventania. Uma outra etapa que deveria ter feito há 60 dias atrás, também não teve como. Veio a friagem depois, um frio muito forte, atrasou as mudas no viveiro. Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cachaça do Brasil. Na região sul, tem cachaçaria que fabrica até 12 mil litros da bebida por dia. Aguardente e cachaça são produtos assim 100% regionais. Você raramente vai encontrar um produto igual ao outro na prateleira do supermercado. A criação de cavalo manga larga machador para competições. A raça brasileira é conhecida pela imponência e beleza. São animais que, desde embrião, já são considerados campeões, vitoriosos. Do sítio para a panela. A agricultura familiar de Viana faz doce de banana orgânica caseiro. Desse doce de banana sem açúcar eu fui me transformando em outros doces. A banana ela virou banana desidratada, banana chocolate, banana chips. A soja é o produto mais exportado em todo o país. É ouro, como chamam lá mesmo na região do Cerrado. E o Espírito Santo, por muito tempo, não produziu esse grão. Mas hoje estamos em Pinheiros, para provar que agora temos soja aqui no nosso estado. As máquinas estão a todo vapor. Passam pela lavoura e vão retirando os grãos. É a primeira colheita de soja nesta propriedade em Pinheiros. É também a única da região norte. Mesmo sem nenhuma tradição da cultura no Espírito Santo, os irmãos Sanders decidiram plantar o grão. Eles estão colhendo uma média de 60 sacas por hectare. Uma prova de que com o uso de tecnologia de ponta, manejo e variedades adaptadas, é possível produzir sim soja no nosso estado. Foram plantados 80 hectares em duas etapas. Uma etapa de 35, que já foi colhida primeiro, e essa que estamos colhendo hoje são 45 hectares. Essa área cumpriu a expectativa, apesar de ter sido uma soja plantada numa época que não é ideal, porém a produtividade foi dentro do esperado, dentro do planejado e dentro da margem de lucro confortável. Para o pessoal que está em casa entender, a média nacional é de 50, né? E aqui vocês conseguiram quanto nessa área? Aqui, até o momento, as parciais da máquina está dando 60 sacas por hectare. A soja é considerada o ouro do Brasil. É a principal cultura do país. Somos o maior produtor e exportador de soja no mundo. Uma produção anual de 125,8 milhões de toneladas. Os estados de Mato Grosso e Goiás são os principais produtores nacionais. A atividade traz renda para o campo, mais de 140 bilhões de reais por ano. Algumas técnicas ajudam no plantio e colheita do grão. Na propriedade dos irmãos Sanders, a soja foi plantada com espaçamento de 50 centímetros e 16 plantas por metro, o que proporciona uma colheita em área total. A colheita da soja ela é 100% mecanizada. A gente faz a análise da área, vê o momento certo, a gente entra com um produto, com um dessecante para matar a soja e padronizar a lavoura para a colheita. Então, mas a colheita vocês podem acompanhar, vocês já viram aqui em algumas imagens, que ela é toda feita com a máquina, não tem mão de obra quase nenhuma, tem o operador da máquina e um ajudante. A colhedora é uma máquina projetada e construída especialmente para colher e trilhar diferentes grãos de várias culturas agrícolas. Faz o corte, separação, limpeza, transporte e armazenamento. Tudo dentro da mesma máquina. Celso, colher soja não é uma coisa tão simples não, né? Você vai me mostrar como é que funciona? Vou mostrar e quem vai colher vai ser você. Eu que vou colher? É, você que vai colher. Você vai deixar? Pode ir. Vambora então, será que eu sei, Celso? Ah, sabe, se não saber, nós ensina.
Celso, então com esse equipamento aqui a gente consegue ver o quê? Umidade, produtividade, perca, se estiver perdendo o grão, a gente sabe, danos ao grão. E muitas outras coisas que a gente, durante o trabalhando, a gente vai aparecendo, a gente vai ter que ir caçando aí. Aprendendo, né? Isso. Vamos lá, ó. Então aqui para quem está em casa, né, conseguir saber, a gente está falando de agricultura de precisão, né, Celso? Tudo já foi mapeado, aqui você já marcou, demarcou a área, por isso que não é tão perigoso, gente, eu dirigir aqui. Então a área já está demarcada e agora é somente... Colher. Ir para frente. E eu até me atrevi de tentar dirigir. Vocês acreditam? Agora você pode empurrar mais a alavanca para andar 6 km mais ou menos. Vai marcar lá uma quilometragem. Eu tô em quanto? Você tá aí em 1. Pode ir. Gente, eu tô com medo! Uma máquina como essa pode colher até 30 hectares por dia. Será que eu tô aprovada, Celso? Tá aprovadíssimo. Depois de colhida, a soja é descarregada direto para o armazenamento no silo bolsa. Solução que começou a ganhar força no setor de armazenagem de grãos. Ela facilita o manuseio com um baixo custo de investimento. Essa lona, que é uma lona específica, né? Ela tem 60 metros de comprimento e armazena em cerca de 180 toneladas. E qual seria o custo dessa lona? R$ 2.300 hoje. Então acaba ficando mais barato, né, do que a gente alugar um caminhão para poder fazer o transporte para o silo se você estivesse na sede, silo. Sim, que a nossa sede hoje para essa propriedade nossa é de 9 quilômetros, né? Que ficaria mais oneroso a gente mexer com o transporte de terceiros. Outra grande vantagem da utilização dessas bolsas é que elas conseguem manter o produto mais protegido durante a armazenagem e transporte. Aqui, o grão de soja pode ficar de 6 a 8 meses. A colheita na propriedade começou no dia 5 de setembro. Com o maquinário, terminará mais rápido. Mas aí surge o grande desafio. Para onde vai a soja capixaba? A gente está com o grande objetivo de comercializar ela, né? Mas acredito que a gente vai usar parte dessa produção para a gente, a nossa próxima plantio, né? E o restante a gente vai comercializar direto para o porto. Hoje, os produtores de grãos do estado enfrentam a dificuldade por não ter um porto próximo para escoar a produção. A soja produzida aqui precisa ir para o porto de Santos, em São Paulo. A gente sofre muito aqui no Espírito Santo por falta de estrutura. A gente não tem, hoje, agora o grande desafio mesmo é agora, que é vender. É arranjar alguém fora do estado, botar num caminhão, mandar e vender. Apesar de termos um porto tão perto, a gente não consegue usá-lo ainda. Tem um grupo de produtores aqui no Espírito Santo que vem investindo fortemente na agricultura de grãos. E é muito importante porque a gente precisa de uma rotatividade de cultura. E a soja, ela é a matéria-prima de um dos produtos mais consumidos no estado, que é o farelo de soja. E a gente pretende no futuro estar talvez beneficiando essa soja e mantendo esse farelo aqui no estado mesmo. Como é uma cultura muito nova para o estado, os produtores aguardam e trabalham para um dia ver a cadeia produtiva da soja mais organizada. O potencial existe, foi comprovado. Hoje agora é replicar com outros produtores, aumentar as áreas, formar agrônomos ou trazer de outras áreas que tenham especialidade e nos ajudem a crescer mais a produção. Aqui começa uma nova história. Acredito que sim. Uma cultura nova no nosso Espírito Santo. A criação de cavalos exige muito tempo e dedicação, principalmente quando falamos da raça manga larga machador. O melhoramento genético faz diferença quando o criador quer um cavalo para exposição. Em Anchieta, tem áreas com história no procedimento genético para garantir animais de boa linhagem. Uma raça que tem um ritmo imponente, muito bonito, é o manga larga machador, ou simplesmente manga larga.
A criação desses cavalos requer dedicação e muito empenho, mas o retorno é garantido. Nascida em Minas Gerais, a raça Manga Larga Marchador está em pleno crescimento no país. O setor gera mais emprego que a indústria automotiva, um mercado que movimenta 16 bilhões de reais por ano e gera 3 milhões de empregos. Trabalho que vai do peão ao veterinário. Os dados são da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, a USP. Para entender como acontece a criação de cavalos, a gente veio até um Aras em Anchieta. Aqui, eles fazem o cuidado, o manejo e também o melhoramento genético da raça Manga Larga Marchador. São animais que, desde embrião, já são considerados campeões, vitoriosos. Um cavalo que tem uma qualidade genética de marchar com qualidade, com potencial de ser campeão. O objetivo do Aras é de produzir animais e chegar ao momento de subir a rampa de ser campeão. Cavalos que são acompanhados quando a égua ainda nem entrou no cio, o chamado período de monta. Elas passam por exames de ultrassom e todo o ciclo é acompanhado de perto, da alimentação aos cuidados na doma. Tudo para que o filhote seja puro e preparado para competir ou mesmo represente bem a raça em qualquer atividade que realize. É o trabalho do melhoramento genético. A gente trabalha com a parte de inseminações artificiais e transferência de embrião, com o intuito de potencializar a capacidade genética dos animais, principalmente das doadoras de embriões, produzindo diversos produtos durante a estação de monta. A lista com raças de cavalos é enorme e até aqueles com raça indefinida têm múltiplos benefícios para o homem, ajuda no trabalho do dia a dia. Daí, a importância de ter cuidados com a alimentação e o bem-estar do animal e, é claro, vacinar contra as doenças. Cavalo doente é prejuízo para o produtor e sofrimento para o bicho. Hoje no estado, estão registrados no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, 66.992 equídeos, que incluem os equinos, asininos e moares. Ecoporanga, no norte do estado, é o município com maior quantidade de equídeos cadastrados no IDAF, seguido por Linhares, Guarapari, Montanha e Cachoeiro de Itapemirim. No Aras Porto Azul, que existe desde 1977 em Anchieta, eles criam animais para a competição. A lista de medalhas e troféus é diversificada e mostra a participação deles em torneios regionais e até nacionais. Só neste Ara são 200 cabeças entre reprodutores, matrizes, potros e animais para trabalho e competição. É muito bonito ver eles marchando, né? Que as competições, na verdade, elas avaliam muito isso, né? A beleza e o marchado do animal. Então aqui a gente sempre prezou por esse conjunto, né? Por essa excelência nos dois sentidos, na beleza e na marcha. E é um animal espetacular. Muita responsabilidade carregar isso, esse legado que veio do meu avô, né? Começou no meu avô e agora é um legado que meu pai está carregando e um dia, quem sabe, né, vai passar para mim. Então a gente sente muito orgulho da família, da história da família. Animais que desde potros valem muito dinheiro, viu? Um cavalo como esse, que ainda está sendo domado para cabresto, pode custar R$100 mil, dada a sua raça pura e o potencial para exposições de marcha picada e marcha batida. As éguas matrizes podem valer R$20 mil e os doadores de R$30 a R$200 mil. Valores que fazem jus ao trabalho que é feito com os animais. Cada etapa é muito importante. São 30 meses para começar a doma. Desde o momento que o animal nasce, você já fica olhando e cuidando, levando a égua para a ração, que é a mãe do potrinho ou da pota que seja, e cuidando deles. Quando chega a 6 meses, você pega a égua, desmama ele e você já vai colocar ele numa baia e vai começar outro tipo de manejo. Seu Mário, com 74 anos, cuida de cavalos desde que se entende por gente. Ele conhece o temperamento de cada animal, conversa, chama pelo nome, faz carinho.
Eles te entendem, o senhor entende eles? Como é que é essa comunicação? Entende. Você, por exemplo, o cavalo tem um nome. Nós tínhamos um cavalo aqui chamado Gaiteiro. E eu chegava na baia dele, eu não podia chegar quieto. E nem todos os cavalos gostam que você chegue quieto na baia dele. Você tem que falar fulano, o nome dele, passar a mão no pelo dele, carinhar ele, e ele passa a conhecer aquela pessoa que está o dia a dia com ele. Agora, se você chegar com agressão com ele, ele toma trauma. É muito carinho e tradição em forma de ensinamento. Um estilo de vida que também acontece no Aras do José Carlos. Ele tem 90 cavalos, entre receptores e matrizes, e faz leilão todos os anos. Cavalo é uma paixão que vem de infância. Meu avô criava cavalo, era criador de cavalo desde 1939, aí em Itapimirim. Meu pai também sempre gostou. E quando eu passei no vestibular, eu fiz uma escolha. Ao invés de ter um carro de presente, eu preferi ganhar uma égua. Eu tenho descendentes dela até hoje. A raça Manga Larga Marchador, além de ser conhecida pela marcha, também tem uma característica, a de ser dócil. Cavalos que gostam de andar em bando e acabam unindo também os seus donos, não apenas por questões financeiras, mas afetivas. Nós temos comunidades que vivem em volta de cavalo, então todo final de semana tem um evento em algum aras, ou uma amostra, ou um dia de campo, que a gente chama, onde encontra os amigos e os amigos se encontram, vão ver o que o outro está produzindo, a produção de um cavalo, de uma égua, sempre assim, é uma confraternização geral. Se em Anchieta a gente encontra muitos aras, também é possível encontrar uma escola de cavalo. Ela existe há 20 anos e recebe animais de donos que não têm um espaço para criá-los. Hoje, a escola está com 15 cavalos, mas tem capacidade de comportar até 21 em suas baias. O proprietário do cavalo, ele paga somente a alimentação do cavalo e a gente arca com a despesa e com a estadia, né? Um apoio de muita gente, com o apoio do município. A gente abriu esse espaço, a gente conseguiu levantar esse espaço, né? Para poder estar recebendo esses animais. E através do serviço voluntário, a gente tem conseguido se manter. Uma das pessoas que usa esse serviço é o consultor de obras Antônio Marcos. Ele tem o Barão há 1 ano e meio e para deixá-lo aqui paga uma taxa de R$ 370 por mês. Final de semana é de lei. Ele vem visitar e ver como está o seu filhote. Eu achei o espaço muito bom, ideal. A ideia é também excelente. E porque onde eu moro não tem um espaço para colocar. Aí, por bem ser bem tratar os animais, eu achei por bem vir trazer aqui e colocar aqui. E estou muito satisfeito. A Escola de Cavalos é um espaço aberto que recebe estudantes, faz exposições, eventos de copa de marcha, rifas e apoia as cavalgadas na cidade. Tudo feito por voluntários. Um dos objetivos é ter também um serviço de ecoterapia. A gente sabe a grande valia que é para essas famílias que precisam tanto desse tratamento, né? Eu acho que para nós tentamos apresentar isso até ao município, né? Já temos conversado. Esse trabalho com a ecoterapia aqui seria só mais um ponto a mais, né, no tratamento dessas crianças. Nós temos o cavalo e temos a boa vontade de atender o município com a ecoterapia. Cavalga aqui, aprende ali. Tradição que passa de pai para filho e rende não só dinheiro, mas um amor pelo animal. Para esses personagens da nossa matéria, o cavalo é o melhor amigo do homem. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. Hoje, especial da cultura do mamão. Uma das principais dificuldades que os produtores têm é no controle dos ácaros. Estou aqui com o agrônomo Matheus Pancieri. Matheus, quais ácaros que a gente tem numa lavoura de mamão? Então, Stephanie, hoje o manejo de ácaro é uma coisa muito desafiadora na cultura do mamão e a gente tem tido sérios problemas generalizados, tanto com ácaro rajado quanto com ácaro branco. E como é que a gente consegue identificar, né, esses ácaros? Sim. O ácaro branco, ele incide sobre todos os estágios fenológicos da planta, desde a planta bem nova até plantas mais adultas, como é o caso dessa lavoura. E esse ácaro branco,
ele vai incidir sobre as folhas do ápice da planta. Então a gente pode perceber nas folhas, eu tenho aqui uma folha aqui em minha mão, que existe um encarquilhamento severo dessas folhas. Então é uma praga muito de fácil identificação. Enquanto que o ácaro rajado, ele vai predominar, vai atacar mais as folhas baixeiras da planta do mamão. E aí, como é que você faz então o controle? Então, especialmente o ácaro branco, a gente faz uma aplicação mais localizada. A gente faz uma pulverização com algum acaricida via lança, para a gente garantir a maior assertividade dessa praga. Enquanto que o ácaro rajado, a gente faz uma pulverização via turbina, visando acertar ele, porque o ácaro rajado, diferentemente do ácaro branco, ele predomina a parte abaxial da folha. Então é muito interessante que no momento da pulverização a gente acerve o alvo para ter maior eficácia. Vamos lá, mas espera aí, Matheus, para quem está em casa conseguir entender, quando você fala aí parte abaxial da folha, o que é isso? Então, a parte abaxial é a parte de baixo da folha. Isso, ó, anota aí, produtor, para você sempre lembrar, quando o agrônomo falar, você já sabe. E a gente tem a parte de baixo e a parte de cima que a gente chama como? A parte adaxial da folha. Então, depois de uma pulverização de acaricida, 5 dias após, que é antes do ácaro fazer uma nova geração, a gente vem com outra pulverização de acaricida, visando uma melhor eficácia, um melhor controle desses ácaros. E aí, Matheus, quando a gente fala, né, dessa questão de ácaro no mamão, a gente está falando de uma coisa que é muito prejuízo financeiro. Quando bate numa lavoura é milhões, né? O ácaro rajado, principalmente, tem trago muitos prejuízos, muita dor de cabeça aos produtores por causa da desfolha que ele causa nas plantas do mamão. Uma vez que as plantas desfolham, ela não vai conseguir segurar a próxima florada, formando no pé de mamoeiro que a gente chama de pescoço, ou seja, um período, uma fase ali que a gente vai ficar sem frutos para vender. Muito obrigada, Matheus, por tirar todas as nossas dúvidas. E você de casa, tem alguma dúvida, seja da cultura do mamão ou de qualquer outra cultura que você produz aí na sua casa? Manda pra gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar pro meu e-mail, stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Montanha, no Espírito Santo, foi muito atingido com os vendavais no início do ano. Mas, infelizmente, os prejuízos não param por aí. O vento e o frio continuam afetando produtores. É do céu que vem o maior desafio para o produtor rural. Do excesso ou falta de chuva a fenômenos como tempestade. O clima pode comprometer toda a produção. Elias olha para casa destelhada com tristeza. Um vendaval que atingiu a região de montanha norte do estado há quase 4 meses ainda tem reflexo nas terras do agricultor. Estou em montanha há 6 anos, indo para 7 anos. Nunca tinha vivido isso, entendeu? Então aqui o prejuízo, até falei com meu amigo Dito, foi um prejuízo mínimo, que não teve perda de vidas humanas, nada disso. Mas um prejuízo aí de em torno de uns 60, 70 mil reais. De construção, atraso, entendeu? E se for contar isso que aconteceu depois, o prejuízo vai bem além. O vendaval derrubou eucaliptos, postes e tudo o que estava pela frente. Tempestades aqui nessa região são relativamente comuns, porém essa foi de grande proporção e ela pegou praticamente toda a parte central do município, inclusive se arrastou para municípios vizinhos, como Mucurici e Ponto Belo, causando grandes estragos, principalmente em estruturas como casas, silos, secadores de café e também em culturas como café, que houve um grande derramamento de grãos, em pimenta do reino, com o tombamento de estacas, e também em outras culturas, como o eucalipto, que foi visto, né, que houve um grande tombamento de plantas e outras mais. Segundo dados coletados dos próprios produtores em locos, nós visitamos as propriedades atingidas pela tempestade, o prejuízo a gente estima em cerca de 15 milhões de reais. Na propriedade do Elias, de 42 hectares, 25 são destinados ao cultivo de pimenta e 17 ao plantio de café. 2 residências estavam sendo preparadas para que os caseiros pudessem tomar conta do local e da produção. Todo o processo foi atrasado, como o plantio das mudas. Aqui nós já estamos numa outra etapa, que deveria ter feito há 60 dias atrás, também não teve como, porque teve o atraso lá.
E veio a friagem depois, um frio muito forte, atrasou as mudas no viveiro, você entendeu? Em outras propriedades do Elias, a produção de mamão também sentiu o impacto negativo do vento, aliado ao frio mais intenso neste ano. É uma sequência de atrasos que veio devido a esse tempo ruim. A situação é triste também nesta outra propriedade. O vendaval danificou as pastagens e a época de frio, aliada à seca, fez com que a situação piorasse. As lavouras foram danificadas, os animais ficaram sem alimento. Zenilton trabalha com a criação de vacas leiteiras há uns 50 anos. Tem 22 alqueires e cerca de 100 cabeças de gado. O pecuarista disse que os prejuízos nunca tinham sido tão grandes. Após o vendaval que houve, juntamente com o frio, a pastagem secou, acabou todo o pasto para o gado. Um prejuízo tremendo, mais de 100 mil reais, destelhou as casas tudo, caixas d'água. Para alimentar os animais, nós tivemos que colocar mais pessoas para poder estar trabalhando com tempo mais intensivo e cortando o capim, né, o capiaçu, picando e colocando no coxo, porque a pastagem zerou. Seca, frio, fortes ventos. Desafios constantes para os produtores, que têm uma empresa a céu aberto. É o que a gente vive no dia a dia no campo. A gente tem que encarar de frente e aceitar isso aí, entendeu? É o tempo que está nos machucando um pouquinho. Confira agora o giro de notícias da semana. O rio Doce, em Linhares, atingiu o menor patamar em 6 anos. O volume de água está em 55 centímetros, bem abaixo do ideal, que é de 2 metros. Bancos de areia já se formam ao longo do rio, situação que preocupa autoridades locais e também os produtores. O período de estiagem fez reduzir o volume de água e, consequentemente, afeta a irrigação de lavouras no município. O pesquisador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo de São Mateus, Fábio Luiz Paterli, testou positivo para malária e está internado em estado grave, mas estável, em um hospital particular do município. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta semana. Em agosto, ele voltou de uma viagem a trabalho na África. Após a confirmação do diagnóstico, o Centro Universitário Norte Espírito Santo, CEUNES, suspendeu a realização do 11º Simpósio do Produtor de Conilon de São Mateus, que seria realizado no dia 22 desse mês. A Vigilância em Saúde informou que está monitorando o caso. Plantio de trigo experimental nas dependências do campus do IFE Santa Teresa tem trazido bons resultados. Os pesquisadores estudam a adaptação de 2 tipos de trigo na região, um de cultivo orgânico e outro de uma coleção de sementes da Embrapa. Com os resultados positivos nos 2 testes, a expectativa é que produtores do município passem a investir também na cultura desse grão. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022 encerra no dia 30 de setembro. Ela deve ser entregue por toda pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular ou que tenha qualquer título, inclusive o de usufruto de um imóvel rural. O produtor que não cumprir o prazo vai pagar multa que vai de R$ 50 a 1% ao mês calendário, calculado sobre o total do imposto devido. Começa na próxima quarta a primeira feira de agronegócios de São Mateus. O evento vai até domingo no Parque de Exposições da cidade. Vai contar com estandes de produtos e serviços rurais, espaço de agronegócio, exposição, rodeio e shows. A feira faz parte das comemorações pelo aniversário de 478 anos do município. A expectativa da Prefeitura é receber um público de 300 mil pessoas nos 5 dias de evento. A técnica da inseminação artificial por tempo fixo, a IATF, vem crescendo a cada ano em nosso país. Entre as suas vantagens está o maior controle do rebanho e também
a melhora no índice de prenhez do animal. O resultado? Um maior retorno financeiro garantido para o pecuarista. Atrás desse rebanho curioso tem tecnologia de ponta. No começo era monta natural. A reprodução do gado acontecia da forma mais antiga do mundo, o touro cobrindo as vacas no rebanho. Mas o avanço tecnológico trouxe a inseminação artificial e, com ela, o aumento da capacidade reprodutiva das vacas. Nesta fazenda no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, as 800 fêmeas da raça Nelore Tabapuã passam pelo processo da inseminação. Com melhoramento genético, você tem um crescimento maior de peso, você tem matrizes melhores para que você possa ter uma produtividade, uma rentabilidade melhor na fazenda. O mercado brasileiro observou um crescimento na inseminação artificial do gado na última década. Hoje, o percentual é de 20%. Tem potencial de crescer. Estima-se que em todo o nosso país existam 216 bilhões de cabeças de gado. Pode e tem campo para o aumento. Aqui, o gado destinado ao corte é tratado com atenção e bem-estar. Entre os cuidados no rebanho, desde 2012 começou a se introduzir no ciclo fértil dos animais a inseminação artificial por tempo fixo, a IATF. Essa técnica surgiu nos Estados Unidos há 25 anos. No Brasil, teve o seu boom a partir dos anos 2000 e vem ganhando relevância a cada ano. Uma tecnologia que aumenta o índice de prenhez e melhora a qualidade do rebanho, dando assim um maior padrão dos bezerros que vão nascer. Com a nova técnica da IATF, é uma ferramenta que veio para facilitar, para diminuir a mão de obra nas fazendas. Como? A gente consegue programar o dia e a hora que eu, como médico veterinário ou como produtor da fazenda, a gente quer inseminar as vacas. Na inseminação artificial comum, no feriado, no final de semana, nas férias, eu tenho que esperar a boa vontade da vaca dar o cio para eu poder inseminá-las. O produtor ele quer vender lotes homogêneos. O que são isso? Lotes do mesmo peso, da mesma idade. E na IATF eu consigo fazer um lote maior de vacas parindo na mesma época. Então eu faço lotes melhores, com isso eu ganho peso, todo mundo ao mesmo tempo, né? E o produtor ele tem a vantagem de quê? De otimizar o tempo na propriedade para fazer outras coisas. Enquanto antigamente o peão dele teria que ficar observando o cio, agora ele está lá construindo uma cerca, mexendo no outro lote, avaliando os touros dele, então sobra mais tempo na propriedade. Estudos realizados pela Universidade de São Paulo, a USP, apontam que a IATF atingiu um recorde em 2021 e superou os 26 milhões de procedimentos de sincronização. O mercado do IATF cresceu 25% entre 2020 e 2021 e representou 93% das inseminações efetuadas no Brasil. Se em 2002 eram vendidos 7 milhões de doses de sêmen bovino, hoje esse índice é de quase 29 milhões de doses, segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Um mercado que abre as portas para várias profissões. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem um levantamento desses dados, fazendo com que todo pecuarista está percebendo o que está acontecendo nacionalmente. Então as fazendas estão cada vez mais otimizando esse serviço, contratando mais técnicos e fazendo isso nas propriedades. Com a introdução das tecnologias, nem funcionários e nem animal ficam à toa no pasto ou no coxo. Enquanto um ciclo se fecha, outro já precisa começar. O gado é vendido para frigoríficos e mercados do Espírito Santo. Das 800 cabeças, 550 estão para reprodução ou vão entrar na estação fértil. A gerente da fazenda explica que, depois da IATF, o trabalho ficou mais organizado. A gente primeiro avalia as vacas ou novilhas que vão entrar na inseminação, avalia idade, score corporal, né, a condição que ela está. Para depois a gente estar fazendo esse protocolo de IATF para a gente ter o melhor resultado possível. No melhoramento genético, vocês levam em conta o que na hora de comprar o sêmen? Então, aqui a gente avalia as nossas matrizes, as nossas vacas, as nossas novilhas. De acordo com as nossas fêmeas, a gente escolhe o sêmen. De acordo com o que eu quero melhorar. Eu quero corrigir tamanho de umbigo, eu quero corrigir tamanho de teto, eu quero corrigir traseira, tamanho de garupa. Então, de acordo com a vaca, a gente avalia os touros para estar fazendo essa aquisição de sêmen. O processo em si da inseminação artificial é muito rápido, 1 minuto em média, que deve ser realizado por um profissional da área.
Um manejo seguro, confiável e que não vá machucar a vaca. O sêmen é comprado de grandes indústrias por catálogo, tudo para que haja um bom melhoramento genético. O sêmen de um touro gira em torno de 12 a 15 reais. Outra tecnologia também realizada é a ultrassonografia nos animais, o que serve para avaliar a resposta do ovário e ver o desenvolvimento do feto que vai virar bezerro. Todo o investimento que seu Carlos Roberto viu retornar para o bolso. O país, devido à crise toda que houve aí, da pandemia, a questão da guerra e outras coisas mais, a questão da inflação, houve uma redução de consumo de carne muito grande no país, em torno de 20%. E com isso, a arroba do boi deu uma estabilizada, mas está num preço razoável e bom para o pecuarista. Depois que o senhor começou a fazer a inseminação artificial, gostou dessa técnica? É uma técnica que o senhor orienta também a outros pecuaristas utilizarem? Eu acho que é importante demais que o pecuarista esteja sempre pensando em crescer, em melhorar e ter mais rentabilidade na fazenda. Então o IATF é muito importante por questão de manejo, para você ter os animais todos desmamando na mesma idade, e você teria um mercado muito melhor. Para aqueles que não utilizam essa tecnologia ainda na propriedade, o veterinário Diogo ressalta a importância do investimento e assegura que o retorno voltará para o pecuarista. Custo é um pouco relativo, porque depende muito do tamanho do plantel, do tamanho da propriedade, né? Mas a gente tem um retorno muito rápido, porque se ele já tem um touro na propriedade, ele só vai tirar o touro da propriedade e vai introduzir a técnica de inseminação. Com isso, o mesmo período de gestação que seria do touro, a única diferença é que eu consigo otimizar o tempo, ou seja, em vez de um touro ele vai cobrir 3 vacas por dia, na IATF eu consigo fazer um lote de 50, 100 vacas ao mesmo tempo. O retorno já vem logo na primeira cria. Quando você aumenta os índices aí na primeira IATF, com um bom manejo, a gente consegue resultados em torno de 40% a 70%, dependendo do manejo, de animais positivos na primeira IATF. E aí na primeira aparição, você já começa a ter o retorno do investimento, ou seja, no intervalo de 1 ano aí, então já estamos tendo o retorno. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cachaça do Brasil. Na região sul, tem até mesmo cachaçaria produzindo 12 mil litros por dia durante a safra. Nossa equipe foi até Castelo conferir como é feita a fabricação. A época de colheita da cana-de-açúcar é sinônimo de socorro para o pecuarista que enfrenta a seca prolongada, economia para quem trabalha durante a safra, produtividade no mercado de combustíveis e de muita produção de aguardente. A produção brasileira de cachaça gira em torno de 1,3 bilhão de litros por ano. Segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, o Espírito Santo é o terceiro estado no Brasil com o maior número de produtores de cachaça. Fica atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. Aqui estão registrados 62 alambiques. 2 cidades capixabas estão entre os 10 maiores produtores de cachaça do Brasil. São Roque do Canaã, lá no noroeste do estado, e Castelo, aqui no sul. Só para você ter uma ideia da força do Espírito Santo nesta economia, em São Roque existem 10 alambiques. São Roque só perde para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Já Castelo está na 9ª posição nacional. Aqui existem 5 grandes produtores de cachaça, de aguardente. É um produto de qualidade que sai aqui do sul do estado. Nesta cachaçaria de Castelo, distante 145 quilômetros de Vitória, a produção não para. São de 5 a 12 mil litros produzidos diariamente durante os 3 meses da alta safra. Cada viagem que os caminhões fazem a Marataízes e Itapemirim trazem de 45 a 80 toneladas de cana-de-açúcar. Tudo é armazenado neste local externo. A fábrica familiar existe desde 1959. É fruto do sonho dos pioneiros que chegaram a esta região e quiseram empreender. De início, a gente mexia com o negócio com engenho de cana, fazia açúcar. Mas depois do açúcar, o comércio fraco, aí tive uma visão de
melhorar a situação. Aí passamos para cachaça. Um navigozinho pequeno, um jeito pequeno, vamos devagar. Para mim é meu sonho. Com 30 funcionários, a fábrica Aguardente Benfica produz diferentes tipos de cachaça. Comum, suave, aromática e o produto Gold, cachaça envelhecida por 5 anos em barris de madeira. 80% da produção abastece o mercado capixaba. Os outros 20% vai para outros estados, como a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e até o Tocantins. O mercado da cachaça, o foco dele está sendo agora, entendeu? O mercado de cachaça é de qualidade. É um mercado ainda muito pouco explorado, entendeu? Principalmente por empresas de maior porte, igual a Benfica, entendeu? Mas que vem sendo assim, tendo um destaque muito grande, tanto no estado como a nível Brasil. E principalmente também agora com exportações. O mundo está querendo experimentar a nossa bebida. E para garantir o estoque para as vendas, as máquinas trabalham o dia todo. O primeiro passo é a moagem da cana. Aqui, ela é lavada, selecionada e moída. É possível moer até 14 toneladas por hora, uma média de 100 toneladas ao dia. Depois vem a etapa da separação da cana e os ternos de moagem, onde se retira o açúcar da planta. O bagaço serve para a compostagem, para a alimentação do gado ou ainda é reutilizado para a queima na própria destilaria. Para cada tonelada, sobra-se 245 quilos de bagaço. É uma produção com volume grande, mas de cunho artesanal. Então a gente usa sim de leveduras selecionadas, leveduras melhores, mas não utilizamos de processos químicos, com produtos químicos, nada disso. São produtos 100% natural, de grau alimentício, não influenciado em nada da parte química. Retirado o caldo da sacarose, a próxima etapa é a fermentação, que acontece da maneira mais natural possível. Nestes grandes ductos, o líquido fica de 8 a 12 horas. O processo de fermentação é o nosso coração da empresa. Então é onde a gente tem que ter um maior cuidado com ele. Porque qualquer coisa que sair fora do ritmo normal da fermentação, significa que o nosso fermento não está trabalhando corretamente. Então ele tem que respeitar um período, varia de 8 a 12 horas normal aqui na empresa. Se estiver extrapolando isso, significa que o nosso pé de cuba está com algum tipo de deficiência que a gente tem que corrigir. E também no processo de destilação. Esse processo ele tem que acontecer num período de tempo razoável, para você não extrair muitas intempéries que a gente fala, né? Coeficientes que a gente não deve agregar ao produto. Então fazer um processo bem enxuto para ter um produto de qualidade. Por último, entra em ação o processo químico da destilação e aquecimento, para depois virar a aguardente transparente. Na realidade, a gente não pode eximar nenhuma etapa da produção. Todas são importantes, mas existem aquelas que demandam uma atenção maior, entendeu? A limpeza da cana, quando ela chega, a gente tem que tirar toda a cinza, tem que tirar sujeira, palha, entendeu? No processo de extração, principalmente quando ela vai para fermentação, que é ali que acontece, né, vamos dizer, a mágica, que a gente transforma o açúcar em álcool para gerar a cachaça. Então, nessa etapa principal, a gente tem que ter uma gama de controle muito maior, porque a fermentação não saindo boa, ela atrapalha todo o restante, que é a produção da aguardente. Então, aí ela pode ficar fora de padrão, não pode dar uma análise desejável, um sensorial bom, entendeu? Para um apreciador de cachaça, quem gosta de cachaça. E para se ter um produto de qualidade, essas etapas precisam ser acompanhadas por técnicos. Todo o processo é fiscalizado de forma rigorosa, tanto pela Vigilância Sanitária, quanto pelo IDAF, IBAMA e Ministério da Agricultura. A produção da aguardente é algo muito local, pois apesar do processo químico ser o mesmo, clima, matéria-prima e outros fatores influenciam no produto final. Aguardente e cachaça são produtos assim 100% regionais. Cada região consome um tipo de produto.
O que é consumido no sul do Espírito Santo, em relação a grau alcoólico, em tipo de envelhecimento, não é consumido em outras regiões do país. Então ele é um produto regional, o que leva a ser legal o comércio, né? Que espalha para o Brasil inteiro e tem sempre esse diferencial. Você raramente vai encontrar um produto igual ao outro na prateleira do supermercado. Bebida pronta, ela pode ter diferentes fins até chegar ao paladar do consumidor. Nesta fábrica, a cachaça pode virar aguardente comum ou prime, fruto da bebida alcoólica que ficou armazenada em barris de cerejeira, carvalho ou ainda que vira licor. Quando você for degustar uma cachaça, coloca na boca, deixa de 3 a 5 segundos na boca, você vai sentir todo o paladar da cachaça. A cachaça não pode queimar, muita gente bebe a cachaça de uma vez só, não sabe beber, joga no fundo da garganta, aí aquilo ali provoca uma queimação, porque pega a parte de trás da língua, que pega a parte do azedo. Então você deixando ela de 3 a 5 segundos na sua boca, as papilas gustativas abrem, vai capturar o açúcar e o retrogosto que vai ficar vai ser um gosto que vai te lembrar um doce, vai te lembrar a própria cana ou uma fruta. Isso é muito importante. Beber dessa aguardente é um convite e tanto e envolve múltiplos significados. Cachaça vai bem com amigos, cachaça vai bem num barzinho, entendeu? Eu sempre falo que alguns engarrafam aí o coração, que é da cachaça. Aqui a gente, além de engarrafar coração, a gente engarrafa o coração, o trabalho e a dedicação, entendeu? Para aproveitar aí os melhores momentos com as melhores pessoas. Então cachaça ela vai bem com tudo. A próxima matéria vai te deixar com água na boca. Em Viana, na Grande Vitória, a agricultora familiar faz doce de banana sem açúcar. Na cozinha de casa, ela faz diversas receitas. No próximo bloco, eu te mostro. Até já! Sabe aquela expressão, fulana tem mão boa na cozinha? Tudo que faz dá certo e fica gostoso. Encontramos alguém que reúne todas essas características. Dona Eliana, agricultora familiar que faz doce de banana sem açúcar. Na cozinha de casa em Viana tem diversas receitas. Confira só. Dona Eliana faz de tudo um pouco e trabalha com o que a terra dá de melhor. O resultado? Só comida saborosa. A produtora rural de Viana faz pão, licor, compotas de frutas e legumes, mexe com flores, torra café, mas o xodó mesmo é o doce de banana caseiro. Meu doce de banana, ele começou na primeira pandemia, onde eu vi o desperdício dos produtores, trazendo seu produto da roça, levando para a feira e voltando. Aí eu comecei a trabalhar com doce de banana sem açúcar. Desse doce de banana sem açúcar eu fui me transformando em outros doces. A banana ela virou banana desidratada, banana chocolate, banana chips. E aí a gente só foi dando a complementação, só aumentando o que poderia dar de lucro. E hoje a gente trabalha em cima do doce de banana e ele é bem procurado. A matéria-prima vem do quintal de casa, tudo fresquinho e orgânico. Com a ajuda do marido e das filhas, Eliana prepara diferentes tipos de gostosuras que vêm da banana prata e da nanica. É doce de banana caseiro sem açúcar, banana chips, bolo ou pão com recheio de banana, banana desidratada, banana passa com chocolate e banana caramelizada. Produção que fica cada vez mais profissional. Eu fiz o curso ano passado do Sebrae Online, onde eu tive as minhas consultorias para abrir a minha agroindústria. Aí eu tenho a minha logomarca, que é Sabores de Perobas, que é o nome onde eu resido. Mas hoje eu, pretendo já fazer a minha rotulagem dos meus produtos para vender em supermercado, padaria, quilão. De tudo que a Eliana vende, o carro-chefe é o doce de banana. Ele tem um gosto especial porque é feito num fogão a lenha e demora 2 dias para ficar pronto. O único ingrediente que vai é água. Para fazer o doce é assim: descasca a fruta, lava e leva para o fogão.
Dona Eliana dá uma dica para adiantar todo esse processo. Bater no liquidificador com um pouquinho de limão e depois levar para a panela no fogo. Uma caixa de banana dá para fazer até 2 kg de doce. O potinho que mais sai é o de 250 gramas, vendido a R$ 5,00. Mas ela aceita encomendas e faz potes de até 1 kg, aí o preço chega a 20. Por semana são 40 potes vendidos do doce. Trabalho que traz renda e consciência ambiental do que a terra pode trazer ao homem. Cada dia a gente tem uma garra e uma determinação maior em trabalhar em cima do orgânico, a sustentabilidade, o reaproveitamento, porque uma coisa vai ajudando a outra. O solo, né? Porque você tem que cuidar do solo, da natureza, porque senão você não tem o fruto bom. O doce de banana que é feito lá na casa da Eliana tem um destino certo. Ou clientes que pedem por encomenda ou mesmo as feiras livres da cidade. Mas olha, hoje ele vai ter uma exposição maior e melhor. Ela e outros 35 expositores estão colocando seus produtos à mostra na terceira festa da Cana e do Mel aqui de Viana. A proposta da feira, em específico, é demonstrar para a cidade de Viana e para as pessoas que vierem aqui participar do evento a nossa grandeza de agroindústria, o nosso potencial na agroindústria, especificamente na Cana e do Mel, que é o que dá o nome a essa festa. Só em Viana são 1.550 produtores rurais, pessoas que vivem mais afastadas da cidade e que têm um potencial incrível de mostrar o que a terra tem a oferecer. Nesta feira estão expostos um pouco do trabalho da agricultura familiar e da agroindústria. Quem garantiu um pote de doce de banana caseiro sem açúcar foi a Kate. Ela experimentou de tudo um pouco que estava exposto no estande e fez a sua escolha. Uma delícia, com e sem açúcar. Eu preferi o sem açúcar porque é mais saudável para a vida. Rica em carboidratos, vitaminas e minerais. Contém fibras dietéticas e até um pouco de proteína. O saboroso e de fácil combinação doce de banana caseiro sem açúcar é um convite para deixar a nossa vida um pouco mais doce e saudável. Eu quero mostrar isso hoje para as pessoas que são moradores do meu lugar, as pessoas produtor que trabalham com roça, trabalhar em cima da sustentabilidade, porque sabe que vai ter uma vida longa, uma terra sortida, e você trabalhando na roça, você ali movimentando a terra, você plantando, você colhendo, é outra visão. Dona Eliana deixou a gente com água na boca, né? E é verdade, nosso estado tem muitas delícias que saem direto do campo. E aqui no Agrobusiness a gente faz questão de mostrar, contar a história dos nossos produtores. Então eu queria te agradecer por mais um domingo nos acompanhar aqui. E eu te espero domingo que vem. Tenha um ótimo dia e uma boa semana. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.